Boa noite, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, Pastor André, seu amigo, servo do Deus vivo, ministério Palavras que Edificam. Vamos fazer a meditação na Palavra de Deus. Vamos lá, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, do versículo 1 e diante, diz assim: E voltou Jesus a ensinar à beira-mar, ou seja, o mar da Galileia, e reuniu-se numerosa multidão à praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ele ensinava muitas coisas por parábolas. E no decorrer do seu doutinamento, ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e a semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solos rochosos, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram, não deu fruto. E outro, aí enfim, caiu em boa terra, deu fruto, vingou, cresceu, produziu 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Queridos, essa parábola é muito interessante. Essa parábola ficou conhecida como a parábola do semeador. E os discípulos ainda não tinham entendido direito dela. E por isso no versículo 10 diz que eles começaram a perguntar: e aí, Senhor, fala para nós, o que está querendo dizer com essa história? Isso aqui é uma palavra minha, tá? E no versículo 14, Jesus então começou a explicar para eles: o semeador semeia a palavra. E essa daqui é a primeira coisa que você precisa entender. O semeador, ele semeia a palavra. A semente, queridos, é a palavra de Deus. E o semeador, amados, é o próprio Senhor. E o solo que está recebendo a palavra é o nosso coração. Então entenda: a semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Senhor Jesus, e o solo é a palavra, a palavra é o nosso coração. Então todo esse momento, isso que o Senhor estava fazendo, o Senhor estava liberando a palavra dele na minha, na tua, na nossa vida. Ou seja, seja aqui num culto, seja aqui nesse vídeo que vai ficar gravado nas outras redes sociais, seja na escola bíblica, seja um culto doméstico ou numa evangelização, a semente é a mesma para todo mundo, ou seja, nas igrejas pentecostal ou neopentecostal, ou até mesmo na igreja católica. Mas o que vai determinar se a semente vai germinar, multiplicar, produzir, é o nosso coração. E é por isso que numa reunião ou num culto que a gente ouve a palavra, e a palavra transforma a vida de muitas pessoas. Tem gente que ouve a palavra e vai embora do mesmo jeito que chegou. Tem pessoa que agora aqui nessa live ou nesse vídeo que vai escutar essa palavra e a vida dela vai ser transformada. E tem outras pessoas que vai ouvir a mesma palavra, o mesmo vídeo que você vai assistir e vai sair do mesmo jeito. Aí você me pergunta: por que, pregador? Porque não recebeu a palavra como deveria. Ou seja, o solo, ou seja, o coração não estava apropriado. Então olha só, a semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Senhor Jesus, e o solo é o nosso coração. E depois o Senhor começa a mostrar a diferença de tipo de solos. Essa aí está a mensagem: a diferença de tipo de solo. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouve, logo vem Satanás, tira a palavra semeada neles. E essa daqui nem pode considerar a semente chegou a cair no solo de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho. Antes da palavra entrar no coração, o diabo foi lá e roubou a semente, ou seja, da palavra.
E por que isso acontece, André? Vou te dar um exemplo, como pastor aqui, sabe? Eu estou aqui, eu sou um pastor, estou ministrando para você aqui nesse vídeo a palavra, e o diabo vem e fica lembrando que você vai ter que fazer depois da reunião, o que você vai ter que jantar, o que você vai ter que almoçar, o que você vai ter que comprar amanhã, o que você vai ter que trabalhar amanhã. O diabo fica lembrando das compras ou dos compromissos que você vai ter daqui a pouco. Ou então o diabo fica te catucando para você entrar em outro site, para você ver lá a mensagem no WhatsApp, para você ir lá no Instagram, para você dar uma olhadinha no TikTok. Tem problema não, não tem problema não. Isso que o diabo fala, não tem problema. Ninguém vai ver. O diabo ele fica te cutucando para você ir toda hora no banheiro, ir lá fora. O diabo fica te cutucando para você tirar a tua atenção. Sabe, alguns anos atrás o pastor David Paul Jung, ele se aposentou. Ele era um pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul. E ele foi ministrar na igreja aqui no Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele ficou indignado. Por quê? No meio da pregação, menos de 1 hora, as pessoas se levantavam toda hora para ir ao banheiro ou tomar água. E ele falando: eu não acredito que vocês não conseguem ficar 1 hora sem tomar água ou ir no banheiro. Sei que tem muita gente que vai ouvir, vai pensar: ah, esse pastor aí, Paul Jung Show, ele é sem noção. Por isso que eu não gosto de ir na igreja. Agora estão querendo até proibir de beber água e ir no banheiro. Não é isso não, irmão. Sinceramente, você acha que a gente vai matar você de sede? Claro que não. O que o pastor ganha com você apertado sem ir ao banheiro? Essa não é a questão. A grande questão é a nossa postura diante da palavra de Deus. Isso só foi a tecnologia que mudou, mas a estratégia do diabo desde a época do Senhor Jesus é a mesma. O diabo não precisa te tirar do culto. Você pode ir no culto domingo, lá onde eu estou congregando, o culto é domingo, terças, quintas, e tem consagração e sábado. Ele não precisa te tirar você de ir no culto. O diabo só precisa tirar a sua atenção. Por que você está dizendo isso, pastor André? Porque o diabo sabe que a palavra de Deus é a semente mais poderosa que existe. Ou seja, no momento de distração, você perde uma palavra que tem o poder de mudar completamente a tua história. E é isso que eu estou ministrando aqui para você. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar completamente a tua história. E nós queremos, todos nós, sabe, como o pastor está ministrando, ele quer que você receba a verdade, a semente, que não só que ela caia na beira do caminho. Então esse é o primeiro tipo de situação que Jesus menciona: a semente que cai à beira do caminho. E depois ele continua dizendo, eu preguei essa mensagem aqui ontem lá na igreja, no culto de Santa Ceia. As pessoas que estavam lá ontem, não foi gravado, mas eu preguei essa mensagem lá. Sabe, depois ele continua dizendo, semelhantemente, são estes os semeados em solos rochosos. Lembra que o solo é o teu coração, tá? Os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Só para você entender melhor o que está acontecendo aqui, Jesus tinha acabado de sair da casa de Pedro. Ele estava diante do mar da Galileia. E naquela região, as pessoas naquela região tinham costume de criar animais e fazer plantações. Por isso que o Senhor Jesus usou essa ilustração de semeadura, porque era algo que eles estavam acostumados a fazer. E como funcionava, pastor André, o processo da semeadura? Espera aí, já vou te explicar no próximo vídeo. Vamos lá.